É sempre quando a gente quebra, tá relacionado... O problema tá relacionado a uma dessas coisas. E aí é uma coisa... Isso aí que eu vou falar, eu falei pro pessoal, mas pra vocês que estão aí, quero muito que vocês entendam. Quero muito que vocês entendam isso. Sempre que a gente quebra, quais são os motivos? Está relacionado à entrada de operações, está relacionado, talvez, à saída de operações, problemas, tá? Problemas com a entrada, problemas com a saída e principalmente problemas com stop. Quem quebra fez uma dessas coisas. Ou ficou mexendo stop, não quis aceitar o stop, ou entrou num ponto totalmente errado, ou não quis sair de uma operação e deixou voltar e depois entrou num dia de fúria. São 3 coisas que faz o cara quebrar, certo? Dentro de um dia. Quando você faz esse treino de você entrar nesse 1, 2, 3, né? De compra, de venda, e aí você, lógico, vai filtrar como? Por que essa entrada aqui eu falei que era bomba atômica que poderia explodir? Exatamente por causa disso. Quando você traça a FIBO, do dia mesmo, do que está acontecendo hoje. Cara, peraí. Aqui, ó. Foi exatamente na retração do dia que o mercado armou o fundinho duplo. E aí eu falo, geralmente um fundo duplo numa retração de 61.8 ou entre o 50 e o 61, um topo duplo nesses pontos fazem um estrago quando ele consegue andar. E aí eu tava falando pro pessoal, a primeira vez, eu tenho no YouTube, não sei se no canal antigo que eu tinha ou nesse, mas a primeira vez que eu fiz 2.000 pontos numa operação, a primeira vez, de ponta a ponta assim, sem médio, nada, teve parcial, só peguei. Cara, foi num topo duplo que o mercado fez na retração de um movimento bem grande. Então o mercado ele é muito de fractais, né? O que ele faz em tempos maiores, é lógico que num tempo menor você vai ter que filtrar mais, mas ele tende a fazer em tempos menores. Então esse treino, ô João, que eu passei para o pessoal, é para você aprender tipo assim, a ter essa disciplina de, por exemplo, ó, por que o preço eu acreditei que ele poderia subir mais um pouco? Porque é normal ele voltar para as retrações. Muitas vezes ele dá essa enganada no 38.2. Quem estava lá na aula da mentoria ou quem já assistiu no curso, ouviu falando disso em FIBO. Aqui é a retração de 38.2, que eu nem deixo ela. O mercado vem nela, deu o padrão de venda, aí volta para o ponto principal. Aí, João, um exemplo. Quem de vocês entrou nessa venda aqui da 95? Ô, Matheus, eu entrei. Boa, parabéns. Já projetei o alvo 100% no fundo de um alagamento aí também. Boa. Quem mais, gente? Porque não tem muito segredo. É o padrão. E esse veio bonito, tá? Porque o pivô ainda tá forte. Eu não entrei, Santos, porque o de 5 e o de 15 estavam meio Deixa eu ver. confusos, por exemplo. Deixa eu olhar aqui. Mas entendi. É aquela coisa. Tô sentindo confuso, não preciso me posicionar. Tô até olhando. Eu achei até que ele tinha dado o padrão. Se ele tivesse dado aquele padrão que eu falo não opere contra, eu até ia falar, gente, então tem que pensar mesmo. Mas ele não deu. Então, assim, nesses casos, principalmente por ser um treino, olhe muito para a região. E olhe também para o 5. Tá certo o que você fez, tá? Só que aqui a gente tem que entender o contexto. Qual que é o contexto aqui? A gente já estava esperando o mercado que quebrou estrutura para voltar agora e fazer uma possível onda 3. Então, quando isso aqui der certo, é lógico que você está no treinamento, por exemplo, o Gilvan aí, e o João vai entrar, e o pessoal também, o Yuri já não tá aí, mas ele tava 8 da manhã. Vocês vão pegar os 45 pontos e vão ver na cara de vocês descendo 200, 300, 150. Para quê? Para aprender a ver e falar assim, tô vendo e vou ficar vendo. Vou sentir ali o preço descendo e eu peguei só os 45.
mas vão ter dias que também o preço vai falhar e vocês vão falar assim, pô, imagina se eu tentasse segurar a operação. Então vocês vão começar a sentir até o sentimento de ver, você entrou e o mercado deslanchou, você entrou, pegou o seu e o mercado não foi. Para quê? Para amadurecer o lado operacional. E o que isso vai acontecer? O que vai acontecer, né? O que isso vai gerar depois de um tempo? Caras maduros. Que ou você quer mais pontos e você nunca vai se sentir mal por um cara que pegou os 45 e já saiu e você não conseguiu pegar. E o cara que pega 45, ele não vai se sentir mal por ver o mercado andar 1000 pontos. Por quê? Porque é o game dele, os 45 pontos. Ô, Eli Santos. Oi. Eu vi que agora ele chegou na praticamente menos da mínima ali do 15. Aí ele fez na 99, na 98 aqui, poderia pegar no 1 minuto, poderia pegar uns 45 pontos, aí ele estaria dentro do exercício aí, né? Sim. Assim, sim, tá certíssimo. Quando porque você tá treinando, e aqui a tendência, pô, pegou, sai fora. Só que aqui o que você tem que entender? E você não tá errado, tá? Eu quero que você entre nesses pontos. Por quê? Vocês vão aprender com mais rapidez se entrar nesses pontos. O mercado, os 45 pontos, geralmente ele vai dar. Só que aqui, pros caras que estão vendidos lá de cima, o que os caras querem agora? Se eu perguntar para um que tá vendido aí, por exemplo, Thiago, que falou que tá vendido, o que você quer que aconteça agora aí? Eu quero que ele arme um padrão 2, 3 de venda. Boa. Então o Thiago já tá esperando o seguinte, ele pode voltar lá e estragar? Pode. Mas o Thiago tá esperando o seguinte, se ele parar aqui, ô Gilvan, se ele parar aqui nessa, por exemplo, agora que ele perdeu o mínimo, se ele parar nessa retração e já armar uma venda, cara, talvez ele até aumente um pouquinho os contratos, ou talvez ele segure a operação e fale assim, agora o mercado vem fazer o meu movimento. Porque o mercado, se ele conseguir fazer essa onda e voltar para as mínimas, ele vem com a força desse pivô e já vem com a força de mais um movimento. Ele vem muito forte. É como se fosse isso aqui, ó. Ele pode voltar também e falar assim, não vamos descer agora. Por quê? Em tempos maiores, ele não fez tendência ainda. Ele não conseguiu romper mínima. E aí vocês também tem que ficar espertos, tá? Mercado ainda, ó, não tem a tendência clara de baixa, é só mesmo nessa queda que ele fez. Mas aí, o que a gente precisa entender? Qual que seria o melhor dos mundos para os vendedores? Seria acontecer isso aqui, ó, Gilvan. Ó, tempo maior. Deixa eu até apagar um pouquinho aqui, ó. Tempo maior é o vermelho. Vermelho bateu, vermelho voltou e o vermelho agora ele chegou aqui, mas ele quer esticar. O vermelho quer bater para baixo. Vou até melhorar pela cor amarelo. Dá uma diferença. Ele parou aqui, mas o amarelo ele nem considera o que está acontecendo aqui por enquanto. O amarelo quer saber do seguinte, volta para cá, porque eu quero completar o movimento. Eu quero fazer isso aqui. Beleza. Nós temos os tempos menores. Nós temos aí, por exemplo, o tempo... Vamos colocar aí o azul. O tempo azul, ele partiu lá da 77, ele segurou no 81, ele partiu de novo. Você vê que geralmente, dentro de uma pernada de um tempo maior, você vai ver uma onda de um tempo menor. Aí, ó, pegou o ponto dos vendedores, bateu 50% lá dessa pernada de baixo. Então, agora ele precisa armar aí uma boa venda. E os caras já estão protegidos. Então aqui, por exemplo, ó, o mercado veio, voltou. Agora o mercado tá batendo para cima. Desculpa, tá batendo para baixo e fez essa volta. O tempo azul, ele tá descendo. Ele está voltando. E aqui vai ter a briga, o
o Gilvan. Qual briga, Matheus? Existem no mercado compradores e vendedores, não tem só um. Então, eles querem fazer isso aqui, ó. Tem cara querendo virar o mercado. E eles podem, tá? Só que, vamos aí agora olhar falando sobre venda. Se o tempo azul conseguir... O tempo azul aqui não fez, ó, onda 1, onda 2, onda 3, ali em cima. Vocês enxergam que o tempo azul fez isso? Nessa região aqui, ó. Bateu, subiu e desceu. Se o tempo azul conseguir fazer novamente uma onda, se ele conseguir, quando ele chegar nas mínimas, ele vai se unir com o amarelo de novo. Sempre que ele se une com o amarelo, os dois fazem um estrago. Então, se eles se unirem, eles se tornam mais fortes. Aonde eles voltam a se unir? É abaixo das mínimas, tá? Só que a hora que o mercado perder essa região aqui, que é a retração que poderia virar um mercado para alta, ó, como assim, Matheus, virar um mercado para alta? Essa retração aqui, ó, é a retração que no mercado comum, se ele quiser, ele dá uma paviuzada ali e já volta a subir. Então, se ele quiser virar a tendência, a hora também é agora. E ele pode fazer isso, tá? E aí, se ele fizer, aqui ele dá uma quebrada no amarelo. O amarelo vai tentar aqui, às vezes, bater de novo. E, se não conseguir, aí é onde o mercado começa a virar. E aí vai ter que nascer um novo tempo gráfico para tentar fazer essa briga. Só que aí, existe um outro tempo chamado verde, que é esse tempo aqui, ó. Que não é nem um amarelo e nem um azul. É o tempo que faz isso aqui, ó. Vem e depois ele volta. E aí ele vai tentar de novo. Por isso que aí vocês precisam entender quando vocês estão numa retração boa. Quando vocês estão num momento bom do mercado. E aí o olho de vocês vai afunilar, vai ficar mais afunilar. A visão de vocês vai ficar mais propensa a entender isso. Em Santos, Oi. por exemplo, agora, eu fiz a CAFI, então um ponto que poderia ser bem observado seria no 29.950. Ali, a briga para descer não seria um ponto? Sim. Então, assim, você já começa a entender que esse 103 aqui é uma faca de dois gumes. Ele não é tão importante como quando o preço está numa retração melhor, entendeu? O que é legal geralmente acontecer aqui? O mercado nem sambar muito para cima. Ele já arma a venda e crau para baixo. E geralmente o mercado vai ter até dificuldade para voltar no 61.8 numa situação dessa, se for na risca. Por quê? Porque ele vai estar muito forte para venda. Aqui você já percebe o mercado mais chatinho. O que teria que acontecer para alegrar os vendedores aí agora? Cara, o mercado teria que já travar aqui. Qual que é o ponto principal? É o 95. E se eu entrei na 103, Matheus, para tentar fazer parcial e o mercado não fez? Aproveita essas voltinhas, se o mercado já demorou 1, 2, 3, 4, 5 velas e diminui a mão para o seu 0 a 0 ficar pelo menos aqui, jovem gafanhoto. Porque aqui, pelo menos, só vai te estopar se o mercado não quiser descer. Se o mercado não quiser descer, ele tende a não estopar aqui. Se o mercado romper a linha máxima, ele já está querendo quebrar um novo movimento para voltar a subir. Então aí a gente tem que ir lendo o mercado. E se você for olhar para tempos maiores, os vendedores não dominam o jogo. O mercado não rompeu a mínima do dia. Então tem que olhar para tudo isso. E ver o seguinte, ó, quando o mercado voltou naquela mesma região da bomba atômica, que é a região que explodiu, ele travou. Então tem que estar esperto. Quem está vendendo tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque poderia estar ainda continuando lindo, mas ele precisa começar a cair e perder o ponto de briga aqui, que é exatamente esse. Boa, tá certo. Perfeito. E não é o melhor ponto, vocês têm que pensar isso. O cara que me pergunta, Matheus, e essa volta?
na maior parte do tempo, não é o cara que quer entrar primeiro na operação. É o cara que já vendeu, jogou o preço para trás e agora ele quer trabalhar o preço dele para ver se ele consegue. Aqui é a venda, e aí vocês têm que entender. Aqui é a venda, o Josias, que é aquela venda assim, entendam. Tá vendendo certo, mas tá vendendo atrasado. Porque hoje o mercado tá muito bonito. Então, assim, o que a gente tem que pensar? E aí vocês têm que ir tendo esse parâmetro. Essa venda aqui é boa? É boa, mas ela é atrasada para quem não fez nenhuma. Mas e se ela dá certo? Não, é só o cara entender que é uma venda atrasada no sentido do seguinte. A gente tem pedágios. Lá onde alguns de vocês entraram lá em cima, na risca. O que vocês entraram? Pô, era alvo, né? Beleza, lindo. Parabéns. Perfeito, cara. Por que a gente falou... Oi? Eu fiz essa do 103 aí, Matheus. Não, sim. É o que eu tô falando. A venda é boa. Só que ela é muito chatinha. Né? É, porque... Exatamente. Aí é vocês entenderem o quê? Eu não tô pegando o mercado no início da corrida, no início da maratona. Eu tô pegando ele já um pouco mais cansado. E aí é a consciência que vocês têm que ter. Cara, melhor ponto pra mim hoje. Pô, gente. Vocês não tem nem dúvida, né, dessa vela 39. A gente brincando. Gente, aqui pode começar a bomba atômica do dia, a explosão. Pô, vem a explosão. Beleza. Eu tenho que ter essa consciência, tá? Tô falando até de mim. Vamos supor que me dá uns 5 minutos à tarde, eu falo que quero operar. Pô, tô com os alunos. Cantei essa pedra aqui. Beleza. O mercado andou 560 pontos. Aí vocês ali, alguns de vocês, o João acabou só perguntando, não deu tempo, mas alguns de vocês pegaram a venda linda lá. Uns salvaram com 45, uns salvaram... Cara, que venda bonita, assim, parabéns mesmo pelo olhar. Legal. Aí o mercado anda mais 500 pontos. Aí chega aqui, o mercado, gente, quebrou a estrutura. Quem quiser comprar, já compra. Porque aí vocês podem se aproveitar. Aí o mercado anda mais uns pontinhos. Por que eu tô falando disso? Você vai entender. Chegou a dar 150 pontos. Aí o Thiagão e mais alguns venderam aqui. Aí o mercado chegou a dar mais 270 pontos. Agora ele tá chateando na região, que pode continuar a queda, que seria lindo. Só que por isso que eu falo que essa venda agora é entender o seguinte, a venda em si, por que eu falo? Ela é boa, é retração. Mas quando vocês começarem a entender cada vez mais o seguinte, sempre, por detrás de um movimento, o que é um movimento? É a onda completa. Sempre por detrás de um movimento existe uma onda ou uma pernada de um tempo maior. Vamos supor que aqui o mercado chegue aqui e fale assim, eu quero descer. Beleza. Então, tempo maior, no final das contas, vai ser isso aqui? Pode ser. Só que, na maior parte do tempo, vocês vão ver o seguinte. O mercado fazendo uma onda. Por isso que eu queria que ela já tivesse ido direto, porque aí seria a onda. Ele travou muito. Pode descer? Pode descer. O ponto é bom. Só que, muitas vezes, numa situação dessa... por detrás vai ter um tempo maior. E esse tempo maior, a correção dele também é maior. Então é por isso que às vezes essa venda aqui pode dar trabalho para vocês. E aí é diferente, por exemplo, a postura de quem está chegando para essa venda e a postura de quem vendeu, trabalhou preço e tá querendo vender de novo. Porque aí você tá acreditando que, vai completar o que eu quero. E se der errado, você não vai perder mais dinheiro. Então eu preciso que vocês tenham essa consciência. Que às vezes, o que vocês acham que é um ponto para vender... Porque
Porque assim, vamos deixar o amarelo aqui, né? Você vê que uma onda do verde é um movimento do amarelo. Então, uma nova onda do verde pode ser um novo movimento do amarelo. Geralmente, você vai conseguir enxergar nitidamente, enquanto um faz só uma onda, o outro faz todo um movimento. Então, isso vai ajudar vocês a se precaverem do seguinte. Fala, pô, vou deixar aqui para o pessoal que já está bem posicionado. Pode falhar aqui? Pode. Só que vocês entendem os porquês? Eu já fui o cara que vendia muito aqui. O que eu aconselho hoje? Aqui é ponto para se trabalhar preço quem quiser e já está posicionado. Só que mesmo assim vocês têm que ter um entendimento. Porque aí se vem a venda, caramba, a venda veio. Mas vocês vão começar a ver que na maior parte do tempo vem o movimento, é o que é mais ou menos a quebra da linha de tendência. Vocês vão perceber que, por exemplo, quem gosta de canalzinho, quem nunca, né? Quem nunca pegou um canalzinho de baixa aí para traçar? É que aqui o movimento tá curto porque o dia não foi para lugar nenhum, tá? Só foi no ponto lá de venda lindo, deu o pontinho de compra, mas tá aqui. Tá aqui. Pode subir se ele quiser com muita tranquilidade. Mas o que a gente precisa entender? Geralmente, aonde que se começa um canalzinho? Deixa eu até colocar talvez um tempo bem menor aqui, tá, gente? Você vai ver canais acontecendo, é que hoje o dia ainda não fez um padrão ainda de tendência. Então fica mais difícil de eu mostrar para vocês. Mas vocês vão ver canaizinhos acontecendo. Por exemplo, quando que 1 minuto vai fazer canal? Quando 15 minutos ativar o modo tendência. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, pelo 1 minuto, vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ir lá nesse dia, nesse horário aqui, ó. Esse momento aqui, do 1 minuto, foi o momento que o 15 estava em tendência legal, assim. Foi o momento que o 15 falou assim, agora eu quero cair, ó. Sempre que o 15 começa, vocês olham do outro lado da tela. Quando o 15 começa a falar assim, ó, chegou minha hora de ir embora. 1 minuto começa a fazer canal. Quando a gente vem pro que tá acontecendo aqui, tem que tomar um cuidado, por quê? 1 minuto tentou começar um canal ali quando o 15 começou a bater. 1 minuto tentou fazer um canalzinho. Você vê que ele já quebrou isso. Eu não fico traçando o canal, tá, gente? Mas se quiserem, não tem problema. Mas eu não fico falando muito disso porque nada mais é do que o tempo casado com ele fazendo tendência. Aí quando ele para, cara, ele quebra essa linha de tendência. Quando ele quebra, preste atenção. Vamos pensar assim. Ele estava fazendo tendência. Tendência. O que ele tinha que fazer aqui, ó? Nessa vela 103. Se fosse para ele continuar a tendência. O que ele tinha que fazer, gente? Continuar caindo. Exatamente daqui. Cara, quando o mercado vem e faz isso, ele pode, tá? Eu já fui o cara que ficava torcendo e daqui a pouco ele, por exemplo, ele fez isso, ó. Daqui a pouco, nossa, foi lá pro fundo do canal de novo. Legal. Mas vamos para a realidade da maioria dos dias, né? A maior parte dos dias. Que aqui era dia de euforia, mas na maior parte dos dias, o que estava acontecendo? E eu não entendia. O tempinho lá, o maior, simplesmente fez isso e muitas vezes ele quer corrigir um pouco. Para depois ele começar de novo uma nova caminhada. E quando ele começar, se você pegar um canalzinho do 1 minuto, você vai conseguir novamente traçar um canalzinho aqui e 1 minuto vai ficar fazendo isso aqui, ó. Aí é quando dá certo, tá? Retração, pum, até acabar o movimento. Então tem que prestar muita atenção nisso. O mercado está em movimento, cara.
olha o que o mercado está fazendo. O mercado, na verdade, se você pegar o dia de hoje e falar assim, Matheus, o dia de hoje, tendência de alta ou de baixa? O dia de hoje ainda está numa tendência de alta. A tendência de hoje, tá? Se eu for olhar de ontem, posso falar que tá tendo uma briga de tempos aí. Mas a tendência de hoje, a partir do começo do dia, cara, não tem muito segredo, tá? O mercado fez isso. Então, assim, por enquanto, não perde fundo. Enquanto ele estiver assim, é complicado. O mercado muitas vezes vai ficar chateando. E por que o mercado tá assim? Briga. É briga deles. Tá bem mais bonito hoje. Hoje eu tô bem contente com o mercado, tá? Mas um tempo de ontem para hoje tá querendo fazer isso, né? Tá querendo esticar para perder mínima. E ele tá numa briga de um tempo que quer fazer isso. E aí, se vier a queda, por que vai ser legal? Amarelo e verde vão entrar no mesmo time, que é o que eu mais tô afim. Eu acho muito legal se o mercado fizer isso. Então aí eu preciso só que vocês fiquem espertos com isso. Não tem tendência definida, não tem negócio tipo assim, vai explodir. Há 1 hora e pouquinho atrás, talvez você pode ter tido essa euforia. Nossa, olha que operação. E agora que o mercado já voltou? Então o mercado está indefinido, mas está bonito. Está dando muitos pontos bons. Se ele vier agora, cara, dá para ele completar o movimento? Dá. Ele vai ter briga aqui, tá? Então aí, o que eu quero? Nunca estar atrasado. Aqui é a briga para o seguinte, aquilo que eu falei para vocês se o mercado quisesse corrigir, né? É exatamente agora que vai ser a hora da verdade. Porque aqui, ó, se o mercado quiser bater para cima, é exatamente agora para fazer isso aqui, igual ele fez isso aqui, ó. É simplesmente, e se isso entrar na cabeça de vocês, eu vou falar isso muito. Tendência maior, correção maior. E aí vocês podem traçar a FIBO, tá? Para entender aí bons pontos. Então isso acaba sendo legal. Principalmente se ele quiser subir, ele confluir o alvo com retração. Aí é onde o mercado novamente volta a pensar. E se ele bater para baixo? Gente, o mercado pode. Só que se ele quiser fazer a correção desse tempinho aqui, é só você falar, pô, se ele quiser fazer, aonde que é a correção? É um pouquinho acima mesmo da onde ele já havia batido ali, que foi onde o pessoal entrou. Então, para quem entrou, tá bem posicionado, fica segurando, vai fazer o quê? E se o mercado desce? Não vou mais me expor. Eu já me expus aqui. Pô, já fiz o que eu tinha que fazer na hora certa. Vou segurar. O que não dá para vocês que trabalham preço fazer? Tomem cuidado com querer ficar aumentando a mão agora, porque vocês estão vendo que pode vir um movimento do amarelo aqui. Então, cara, peraí. Matheus, eu posso comprar aqui? Pode. Desde que você aceite o stop se der errado. Pode ver que tá você e uns big players comprados aqui, ó, com o lote aqui embaixo. Pessoalzinho aí, 3 quilos ali. Jesus Cristo. Então, assim, só que se cair, você não pode chorar, entendeu? Mas aqui é um ponto que o mercado pode tranquilamente voltar a subir por causa do amarelo. E aí, se ele voltar, vamos agora ver se vai ter confluência. Se não tiver, é mais difícil, tá? Se ele quiser bater para cima, o 100%, você vê que já está um pouco para cima da retração. Ou seja, defesa aqui um pouco mais difícil. Porque ele tem alvo, se ele quiser bater para cima, um pouquinho mais do que a retração. Aí quando eu vejo isso, já falo assim, pô, que completasse então o movimento de quem vendeu aqui. Que aí pelo menos o mercado não ia chatear tanto. Porque se ele voltar e vir aqui para o 100%, olha como ele já passa bastante do ponto. Ou seja, já não fica tão simples assim o mercado. Eu preciso estar nesse movimento? Não. É se você quiser.
O que eu acho é o seguinte, quem vendeu, sinceramente, já vendeu. Não tem muito o que fazer. Quem quer comprar, aí é o melhor ponto agora para se comprar. Mas é o melhor ponto do dia? Não, é o melhor ponto do momento. Porque aqui, quando eu falo de melhor ponto é por causa do seguinte. Ah, Matheus, eu tô comprado. Cara, você não precisa nem defender o preço se ele romper a mínima aqui. Se ele romper a mínima, ele vai buscar o alvo dos vendedores. Nosso alvão lá embaixo. Ou pelo menos as mínimas. Então, é por isso que eu até tive essa conversa com alguns, os que entraram por último hoje mais cedo. Eu não quero que vocês saiam entrando em tudo que está acontecendo no mercado. Eu vou falar de tudo para vocês, mas eu acho que não tem necessidade. Cara, teve muito ponto bom. E agora, o que eu preciso? Esperar novos pontos bons. Agora, o que eu não posso? Em hipótese nenhuma. Algum de vocês me fale o nome disso aqui, ó. Que está acontecendo se ele perder a mínima. O que é isso aqui? Quando ele romper a mínima. Confirmação do pivô. Boa. Aí eu falo, por exemplo, o cara que pega a região. E aí vocês têm que saber discernir uma coisa da outra. Matheus, eu gosto de pegar na... Igual o Felipe pegou hoje ali, salvou acho que 300 e poucos pontos. Beleza. A primeira vez que ele bate, é lógico que ele não deu uma entrada linda, né? O padrão bonitinho. Mas a primeira vez que ele bate, tem um peso. A segunda vez tem um peso muito menor. Então, cuidado com essa defesa aqui. Você pode estar certo, mas espere uma confirmação muito linda de que o mercado vai parar aqui e vai voltar a subir. Que aconteça um fundo assim, duplo, lindo. Lindo, para você falar assim, caramba, vai parar mesmo. Caso contrário, não defenda a alavancagem dos amigos. Aqui é a alavancagem dos amigos. Geralmente chega aqui, o que o cara quer? Que o mercado só faça isso aqui, ó. Dê aquela voltinha só para matar quem vem de fundo. O mercado gosta de fazer isso. E depois, plum, dá a cacetada para unir com todo esse movimento. Então, eu não quero ficar simplesmente defendendo. É diferente do seguinte... Matheus, e se ele armar um fundo duplo bem bonito, fizer a nossa vela e piriri pororó? Mesmo assim, você tem que entrar consciente do seguinte. Cara, se der certo, o mercado volta para as máximas, tá? E se der errado? Ele vai vir aqui perder, ele vai só fazer uma voltinha e já vai voltar para me estopar. Ou seja, é uma faca de dois gumes. É diferente de alguns momentos que estão bem claros. Tem momentos que não tem muito o que fazer, igual aqui. Poderia ter feito a mesma coisa aqui. Ele tá num padrão parecido, tá? Por que a gente quis pegar essa operação? Era o 61.8. O mercado não tinha tendência definida. Se segura aqui é bomba. Aonde ele tá agora? Vamos dar uma avaliada nas mesmas coisas. Movimento. Mas já não é o primeiro movimento do dia. Tá na retração, Matheus. Vou comprar porque é retração. Tudo bem. Mas nem o padrão ele te deu. Então você vê como é diferente a mesma situação, né? Assim, em questão de momento. Só que aí vocês vão perceber sempre pelo meu tom de voz. Quando eu gosto de uma operação. Gente, aqui, ó, pessoal, aqui se der certo é uma bomba, tá? Ou seja, vale a pena pagar um stop desse. Por quê? Pô, o mercado pode voltar lá para aqueles pontos importantes. Aqui já é mais difícil. Então, assim, eu preciso que todos vocês não fiquem cegamente olhando para a retração. Calma, deixa eu entender. Pô, não é só um pivô que tá vindo agora. Vamos lá. Tem todo um movimento sendo formado. Então tem essa onda aqui, que agora o mercado vai voltar a fazer novamente umas ondinhas se ele quiser para baixo. O que a gente tem também? A gente tem um movimento maior. Tem um movimento maior que aquele movimento que eu comentei quando eu falei da briga. Tem a briga de ontem com a briga de hoje. O movimento daqui, ó. E ele quer. Não tem...
Ele não tem uma amplitude tão grande, se você for olhar, né? Voltou bastante, mas tem amplitude se ele quiser descer. Vai ter ali o momento das mínimas, se ele quiser partir para baixo. Então é aí vocês ir sabendo se colocar na operação e não querendo estar, tipo, só porque é retração, eu tenho que entrar. Não, eu preciso entender. Entendeu? E mesmo assim, muitas vezes o cara que ainda defende esse ponto, mas defende na primeira vez, sempre pensa isso, a primeira vez ela é mais forte do que todas. Por quê? Porque a primeira vez quase ninguém acredita. E o mercado não mata a maioria. Então é só você pensar, sabe, nessa lógica que não é maluca. Se o mercado mata a maioria, quando a maioria acredita, é quando às vezes o mercado já fez e tende a dar errado. Simples assim. Então, eu preciso pensar como a minoria. Se é para eu defender, defende logo. Ou não faço nada, ou já estou na venda. E aí, se acontecer dele vir agora, vai ficar bonito. Simples. Nem tanto, né? Deixa eu deixar um tempo maior pra gente ver como ele configurou os fundos aqui, tá? Ele fez na mesma vela. Mas de qualquer jeito, eu vou colocar nesse primeiro aqui então, que é o que vocês já tinham traçado. O que a gente tem que pensar? Vai ter uma dificuldadezinha aqui? Vai. Normal. Por quê? Mínima do dia. Então ele segura primeiro. Ponto importante, nunca passa de primeira. Dá aquela respirada. Matheus, e se ele agora já bater pra cima e piriri pororó? Cara, pode vir uma correção. E às vezes até para tornar um movimento maior. Às vezes o mercado só vem aqui para fazer isso, ó. Por isso que aí é uma região de um pouco de cuidado. A maneira que ele está vindo. E aqui ele pode fazer isso, tá? E depois só tornar um movimento maior para cá ou para própria... para completar aí a onda 3. Estão conseguindo entender, gente? Bem...